Preciso que você entenda uma coisa antes de eu continuar. Eu amava o meu irmão. Estou dizendo isso agora porque, quando eu terminar de contar essa história, quando eu te contar o que ele me pediu, o que ele planejou, o que ele sabia e escolheu não me dizer, o que eu encontrei naquela segunda carta e o que a viúva dele finalmente disse em voz alta na minha sala, você vai questionar absolutamente tudo o que eu acabei de falar. Você vai se perguntar se eu alguma vez o amei de verdade. Vai se perguntar se alguém nessa família disse a verdade sobre alguma coisa. E aqui está a parte que não me deixa dormir. Eu me pergunto a mesma coisa, todo dia. Meu irmão Daniel morreu numa terça-feira de outubro, 38 anos, sem nenhum aviso que ninguém admitiu ter recebido. O coração parou. Foi assim que o médico disse, seco, direto, como se a existência inteira de um homem fosse uma máquina que simplesmente ficou sem combustível. Eu estava de pé diante do túmulo dele, debaixo de chuva, vendo minha mãe chorar, e me lembro de ter pensado, ela parece que está sofrendo. Depois pensei, não é isso que está acontecendo aqui. Eu ainda não conseguia nomear o que estava vendo. Levaria semanas, 2 cartas, uma confissão e a destruição completa de tudo que eu achava que sabia sobre a minha própria família para que eu conseguisse nomear. Mas agora eu sei. E preciso que você ouça tudo. Porque se você ouvir só uma parte dessa história, vai errar sobre quem é o vilão. Eu errei. 3 vezes. E toda vez que eu achei que finalmente tinha entendido, outra coisa veio à tona, e o chão cedeu de novo. É isso que essa família faz. Ela tira o chão debaixo dos seus pés. Enterramos Daniel numa sexta-feira. Às 2 da tarde, a casa estava cheia de gente de preto, e minha mãe circulava entre elas como se tivesse ensaiado cada detalhe. Não de um jeito frio, nada do que ela faz é obviamente frio. Ela tocava os braços das pessoas, chamava todo mundo pelo nome certo, segurava as mãos de quem vinha dar os pêsames entre as duas dela, repunha os pratos, mandava os primos para a cozinha e os vizinhos para a sala, e garantia que cada pessoa se sentisse pessoalmente acolhida. Era impecável. Essa era a palavra que ficava voltando para mim. Impecável. E me disse, ela teve 60 anos para aprender a segurar um ambiente assim. É o velório do filho dela. Deixa ela ter isso. Mas havia algo errado e eu não conseguia localizar o quê. Meu pai ficou sentado num canto a tarde inteira. Segurava um copo d'água. Não bebeu. Não falou com ninguém. Tinha aquele olhar de homem que ficou tanto tempo encarando o mesmo problema que acabou deixando de acreditar que ele tem solução. Sentei do lado dele 2 vezes. As 2 vezes ele me olhou da mesma forma, não de um jeito vazio, não com distância, mas como se estivesse procurando alguma coisa no meu rosto e não encontrasse, e talvez já tivesse desistido de encontrar. Não soube o que dizer. Fui embora. E aí tinha Mara. Mara tinha 34 anos, 7 anos de casada com Daniel. Ficou parada perto da janela durante quase todo o velório, e ela era, quero escolher essa palavra com cuidado, composta. Não anestesiada, não ausente, composta. Chorava quando as pessoas a abraçavam, agradecia pelo nome, respondia perguntas sobre os preparativos e sobre os últimos dias de Daniel com a quantidade certa de detalhe, a pausa certa, o silêncio certo. Certo demais. Eu sei como isso soa. Ela tinha acabado de enterrar o marido. Cada pessoa sofre do seu jeito, eu entendo. Mas existe uma sensação muito específica que você tem quando algo foi preparado. Quando alguém já simulou a situação antes de ela acontecer. E Mara se movia por aquele ambiente como se já tivesse ensaiado. Como se em algum momento antes daquele dia, ela tivesse se colocado diante de um espelho e praticado exatamente o quanto chorar e exatamente quando parar. Me disse que eu estava sendo cruel. Ela estava sofrendo. Eu estava sofrendo. Todo mundo estava em carne viva. Me forcei a desviar o olhar. Então, do outro lado do cômodo, por cima das roupas pretas e das vozes baixas e da comida que ninguém estava tocando, ela me olhou. Não foi uma olhada, foi um olhar, deliberado, com peso. Ela o sustentou 1 segundo além do ponto em que teria sido casual, e depois desviou. Suave,
natural, como se nada tivesse acontecido. Foi nesse momento que o advogado apareceu ao meu lado. Ele me puxou para o corredor do lado de fora do banheiro. A recepção continuava lá dentro. Ele segurava um envelope lacrado com meu nome na frente, escrito com a letra de Daniel, e o colocou na minha mão com um cuidado específico de quem está entregando algo do qual se alegra de não ser mais responsável. Disse: Daniel foi muito claro sobre isso. Ele queria que você recebesse pessoalmente. Disse: leia sozinho. Não hoje à noite, quando tudo estiver tranquilo. Voltou para dentro, se serviu de comida. Só isso. Fiquei naquele corredor com o envelope na mão e senti algo que nunca consegui descrever com precisão. Não era medo, não era dor. Era algo entre os dois. Um pressentimento específico que vive logo abaixo da superfície do pensamento. O tipo que você sente quando uma parte de você já sabe e o resto ainda está tentando alcançar. Guardei no bolso do paletó. Mantive a mão em cima dele o resto da tarde. Aquela noite eu não abri. Tentei. 2 da manhã, sentado na beira da cama, o envelope entre as duas mãos, meu nome em tinta azul, levemente inclinado, do jeito que a letra de Daniel sempre inclinava quando ele escrevia rápido ou quando estava sendo cuidadoso. Fazia anos que eu não via a letra dele. A gente mandava mensagem, ligava, irmãos normais no mundo moderno. A gente não escrevia carta, mas ele tinha escrito essa 8 meses atrás. O advogado tinha me dito isso. Autenticada em cartório e depositada no escritório 8 meses antes do coração de Daniel parar. 8 meses. Ele não estava reagindo a nada. Estava antecipando. Tinha medo de algo específico o suficiente, certo o suficiente, para colocar por escrito e entregar a um advogado. Isso não é um homem em paz. É um homem fazendo cálculos sobre o que vem depois. Deitei no escuro, olhei para o teto e pensei: o que um homem escreve para o irmão 8 meses antes de morrer? Eu deveria ter percebido no primeiro dia. Não percebi. O luto tem esse truque particular. Ele fecha o seu campo de visão. Você para de ler o ambiente porque está ocupado demais sobrevivendo ao minuto. Para de notar padrões porque padrões exigem comparação e você está esgotado demais para comparar. Me dei 3 dias desse benefício. No terceiro dia, comecei a notar. Minha mãe ligava para Mara toda manhã. Não uma vez, toda manhã. Antes das 9. Ligações longas, 30 minutos, às vezes mais. E quando eu perguntava do que elas estavam falando, minha mãe dizia: providências, e mudava de assunto. Aceitei isso, por mais umas 48 horas. Aí percebi que Mara não tinha voltado para casa uma única vez. Ela estava na casa dos meus pais, no quarto de hóspedes, que era o meu quarto, que ainda era, de um jeito que eu não conseguia racionalizar completamente, o meu quarto. E o fato de Mara dormir lá enquanto eu voltava sozinho para o meu apartamento depois de cada visita, criava uma pressão no peito que eu não sabia nomear. Numa quinta-feira fui lá sem avisar. Minha mãe e Mara estavam sentadas na mesa da cozinha, não chorando, não se consolando, conversando, em voz baixa, levemente inclinadas para frente, a postura de 2 pessoas no meio de algo importante. Quando abri a porta, elas não se assustaram. Minha mãe levantou o olhar e o rosto dela se abriu num sorriso, largo, de aparência genuína. Aquele calor específico que ela usa quando quer que você sinta que está exatamente onde deveria estar. Disse: olha quem chegou. Não, você me surpreendeu. Não te ouvi entrar. Olha quem chegou. Como se ela estivesse de olho na porta. Sentei. Ela serviu chá sem perguntar. Mara cruzou as mãos na mesa e perguntou como eu estava dormindo. Eu disse bem. Ela acenou com a cabeça. Não com simpatia, com algo que parecia mais com confirmação. Minha mãe começou a falar sobre o inventário, o negócio, a logística das próximas semanas. Normal o suficiente, se você não estivesse prestando atenção na geometria de tudo. Toda vez que eu olhava para Mara, ela estava olhando para minha mãe. Toda vez que eu olhava para minha mãe, ela estava me olhando. E Mara nunca me olhou diretamente durante aquela conversa inteira. Nem uma vez. Ela me olhava nos intervalos. Quando eu desviava o olhar, eu sentia. Mas no momento em que eu virava, os olhos dela estavam em outro lugar.
Meu pai passou pela cozinha uma vez, pegou água, olhou para nós três em volta da mesa com uma expressão que só registrei completamente horas depois, já em casa. Não era dor, não era confusão, era reconhecimento, como se ele já tivesse visto essa configuração antes, ou sempre soubesse que ela ia chegar. Saiu, não disse nada. Liguei para meu primo naquela noite. Disse que algo estava errado e que eu não conseguia explicar o quê. Ele disse que o luto transforma gente completamente sã em gente paranoica. Disse que era para eu dar tempo. Desliguei, fui para casa e fiquei sentado sozinho no escuro da minha própria cozinha por um bom tempo. Depois abri a carta. Vou te contar o que estava escrito. Não palavra por palavra. Parte do que ele escreveu ainda pertence a ele, mesmo agora. Mas o centro disso tudo, o que me fez terminar sentado no chão do banheiro às 11h30 da noite, não vou te poupar disso. Ele começou com um pedido de desculpa. Disse que esperava que eu nunca precisasse ler aquilo. Disse que se eu estava lendo, as coisas tinham tomado o rumo que ele temia e que ele tinha passado muito tempo pensando em quem ele confiava o suficiente para pedir algo assim. Disse que a lista não era longa. Disse que no final dela havia um único nome. O meu. Ele me pediu para me casar com a esposa dele. Sem rodeios, sem suavizar, direto, como se estivesse ditando algo de que já tinha se convencido a não amenizar. Disse que Mara ficaria sozinha. Disse que ela precisaria de alguém de verdade, não apenas de alguém próximo. Disse que a família precisava continuar. Foram essas as palavras. Precisava continuar. E que ele não queria dizer imediatamente, e que entendia o peso do que estava pedindo, e que estava pedindo mesmo assim. Disse que acreditava que eu era o único na família capaz de realmente protegê-la. Li 2 vezes, 3 vezes. Continuei esperando uma frase que reenquadrasse tudo em outra coisa. Não havia essa frase. Meu irmão tinha me escrito uma carta pedindo para eu me casar com a viúva dele. Tinha preparado legalmente, autenticado em cartório. Calculado o momento da entrega para que, quando chegasse às minhas mãos, as condições já estivessem dispostas ao meu redor como móveis. Sentei no chão do banheiro, e depois voltei para o final da carta e li com mais atenção. Porque havia uma frase que eu tinha passado rápido na primeira leitura, enterrada perto da assinatura quase como um acréscimo de última hora, quase como algo que ele tinha adicionado no instante final e decidido não tirar. Ele escreveu: "Pergunta a ela sobre a data. Ela vai saber qual." Li 4 vezes. Não voltei para o quarto. Fiquei sentado no chão do banheiro com aquela frase e senti a carta mudar de forma entre as minhas mãos. Porque se aquilo era um acréscimo, era o acréscimo mais cuidadosamente colocado que eu já vi na vida. Não era informação. Era um teste. Ou uma chave. Ou as duas coisas. Aquela noite, não dormi. Você precisa entender uma coisa sobre Daniel que só agora consigo dizer com clareza. Meu irmão não pedia coisas. Ele as dispunha. Existe uma diferença fundamental entre esses 2 atos, e Daniel a entendia melhor do que qualquer pessoa que eu já conheci. Ele não dizia, "Você quer vir?" Dizia, "A gente vai." Não dizia, "Acho que você deveria tentar isso." Dizia, "Você vai fazer isso." Ele não negociava a partir de uma posição de possibilidade. Negociava a partir de uma posição de já decidido. E o que ele oferecia era a chance de participar de boa vontade de algo que já estava em movimento. E as pessoas faziam. Sempre. Porque havia algo na voz dele que te fazia sentir que resistir não era só inútil, era uma falha de caráter, uma falha de percepção. Como se você fosse o único que ainda não tinha entendido o que era óbvio para todo mundo. Eu tinha vivido debaixo desse sistema por 32 anos. Estava tão acostumado a ele quanto a respirar. E agora ele estava morto. E de onde quer que um homem vá quando o coração para, ele ainda estava fazendo isso. Tinha escrito a carta 8 meses antes. Tinha posicionado Mara na casa dos meus pais antes mesmo de eu ler. Tinha colocado minha mãe a par de tudo, saberia disso depois, para que quando eu chegasse àquela mesa de cozinha na tarde de quinta-feira, o ambiente já estivesse arrumado. O chá já estava servido. A conversa já estava no tom certo. Eu não estava entrando num momento de família. Estava entrando no último ato de algo que ele tinha roteirizado desde o começo. O pior, a parte que me deu náusea de verdade sentado naquele chão de banheiro, era que eu sabia, no momento em que entendi o que ele tinha feito,
que não ia dizer não de imediato. Ele tinha construído aquele pedido sobre 32 anos de conhecer exatamente isso a meu respeito. Sabia que eu ia pensar, sabia que eu ia sentir a atração. Tinha engenheirado a carta para chegar num contexto em que recusar ia parecer abandono. Isso não é um pedido, é arquitetura. É um homem que passou 8 meses construindo um quarto sem saídas visíveis. Liguei para minha mãe na manhã seguinte. Não anunciei o que ia fazer. Disse que queria conversar. Precisava saber quem mais tinha visto a carta, se ela sabia o que estava escrito, o que exatamente Daniel tinha lhe dito e quando. Ela sabia. Me contou não como um segredo do qual estava aliviada de se livrar, mas como um detalhe de agenda que eu estava demorando a receber. Sem drama. Disse que Daniel tinha conversado com ela meses antes de morrer, quando os problemas de saúde dele tinham ficado sérios o suficiente para ele sentir que precisava fazer providências. Disse isso com a naturalidade de quem fala de uma consulta médica. Era a primeira vez que alguém usava a expressão problemas de saúde na minha frente. Meu irmão estava morrendo, ou com medo de morrer, havia meses, tinha dito a minha mãe. Tinha dito, como fui entendendo nos dias seguintes, a esposa dele. Não tinha me dito nada. Disse, mãe, ele me pediu para me casar com a esposa dele. Ela disse, ele te pediu para cuidar dela. Foi isso que ele quis dizer. Disse, ele foi específico. Ela disse, ele estava com medo. Quando a gente tem medo, fala coisas. E então, sem pausa, ela mudou de assunto. Tão suave, tão rápido que quase não percebi. Porque ela transitou entre os temas com a facilidade de quem já tinha preparado essa conversa. Começou a falar do negócio de Daniel, do sobrenome da família, do legado, de um jeito que se apresentava como sentimento, mas tinha a estrutura de um argumento jurídico. Disse que o negócio era originalmente uma empresa familiar. Disse que essas coisas criam raízes e precisam de cuidado. E então disse, e quero que você entenda o quanto ela fez isso soar ordinário, disse, a Mara ainda tem idade. Parei. Porque ela não disse isso como algo esperançoso. Não queria dizer que Mara tinha idade para reconstruir a vida. Não queria dizer que tinha idade para encontrar a felicidade de novo. Disse no registro específico de uma contadora revisando uma coluna de números, identificando um que ainda poderia funcionar. Ainda tem idade. Para quê? Para a continuação de algo, para a produção de algo, para o cumprimento de um acordo que minha mãe aparentemente já tinha calculado em detalhes antes de seu filho mais velho completar 1 semana de enterrado. Disse, você já conversou com a Mara sobre isso? 1 segundo de silêncio. Meio segundo, talvez. Mas com minha mãe, meio segundo é uma declaração. Ela disse, a gente já conversou sobre muita coisa. Tem uma humilhação muito específica em olhar para trás sobre um ano da sua vida e perceber que quase todo momento significativo daquele ano foi uma mensagem que você não leu. Daniel estava com problemas de saúde havia meses. Tempo suficiente para autenticar uma carta em cartório. Tempo suficiente para preparar minha mãe. Tempo suficiente, como descobriria, para ter uma conversa longa e intencional com Mara sobre o que viria depois. Tempo suficiente para construir uma arquitetura de contingência completa para a própria morte. E não tinha me dito nada. O irmão dele. O único irmão. A pessoa para quem ele ligava toda semana, com quem jantava todo domingo, que ele conhecia havia 32 anos. Não tinha me dito uma palavra direta sobre nada disso. Voltei pelo ano. Fevereiro. Um jantar de domingo em que Daniel estava mais quieto que o normal. Pensei, trabalho. Pensei, estresse. Ele tinha estado inusualmente interessado no que eu achava das coisas naquela noite. Minhas opiniões sobre compromisso, sobre responsabilidade, sobre o que eu valorizava nas pessoas. Tomei como uma daquelas conversas que irmãos têm quando estão ficando mais velhos e se acomodando em si mesmos. Março. Ele me ligou e perguntou do nada o que eu achava que fazia um bom marido. Dei risada. Disse que não era bem um especialista no assunto. Ele não riu. Esperou.
Dei alguma resposta honesta sobre consistência e sobre estar presente, e ele disse de um jeito que não soou como concordância. Soou como quem está anotando algo. Maio. A festa de aniversário dele. No final da noite, ele pôs a mão no meu ombro. Simplesmente deixou lá. Me olhou. Tinha catalogado aquele momento como afeto, como sentimentalismo. Me disse que ele estava ficando mais confortável em demonstrar o que sentia conforme envelhecia. Era uma despedida. Ele estava se despedindo de mim em pedaços havia meses, e eu estava confortável demais, confiante demais, trancado demais no ritmo ordinário de nós dois para enxergar. E depois tinha Mara. Durante aquele mesmo ano, ela tinha ficado mais calorosa comigo, aos poucos. Nada evidente, apenas mais presente, mais atenciosa nos jantares de família. Uma mensagem aqui e ali perguntando como eu estava, algo que ela nunca tinha feito antes. Tomei como conforto, como a expansão natural da familiaridade com o tempo. Mas era consistente demais, e tinha começado ao mesmo tempo que todo o resto. E agora eu não conseguia parar de pensar o quanto Daniel tinha contado para ela, e o quanto ela tinha concordado. Foi uns 10 dias depois do velório. Minha mãe ligou e disse para eu ir jantar. Só família. Eu não queria ir. Fui. A mesa estava posta para 4. Meus pais, eu, Mara. Ninguém disse que aquilo era estranho. E essa era a parte mais estranha de tudo. Os 4 nos sentamos para jantar como se fosse algo que sempre tivéssemos feito. Como se Mara sempre tivesse tido um lugar naquela mesa que era só dela. Não um lugar de Daniel mais um, mas o dela, estabelecido e esperado. Minha mãe serviu a comida e meu pai serviu a água, e Mara passou o pão, e eu fiquei olhando para tudo aquilo com a desorientação específica de alguém que acaba de perceber que entrou num quarto que foi construído para outra pessoa. Minha mãe falou de Daniel, histórias da infância dele, dos primeiros tempos do negócio, calorosa, amorosa. Me olhava enquanto contava, garantindo que eu estivesse recebendo, e olhava para Mara quando terminava, como se estivesse oferecendo como um presente. Mara recebia com graça, ria nos momentos certos, acrescentava detalhes, sabia quais acrescentar. Meu pai comeu e não disse quase nada. Em determinado momento, minha mãe disse: a Mara estava me contando que ficou pensando no que fazer com o negócio no curto prazo. E meu pai levantou o olhar do prato, olhou para Mara, me olhou e abaixou a cabeça de novo. E registrei algo naquele olhar que não soube bem como segurar, algo entre alívio e aviso. Depois do jantar, minha mãe foi fazer café e Mara se ofereceu para ajudar, e as duas sumiram na cozinha, e fiquei na mesa a sós com meu pai. Ele me olhou, disse, baixinho, com cuidado, como se estivesse deixando algo sobre a mesa e se afastando. Disse: seu irmão tinha medo de algo específico, não só de morrer. Esperei. Disse: ele nunca me contou o quê. Ele não confiava em mim para isso. No final, ele não confiava em mim para quase nada. E então minha mãe voltou com o café e o rosto do meu pai se fechou e ele voltou para a água dele. E foi isso. Mas eu não conseguia parar de dar voltas naquilo. Medo de algo específico. Não a saúde, não morrer. Outra coisa. Algo contra o qual ele tinha se preparado. Algo ao redor do qual tinha construído uma carta, um pedido e um arranjo inteiro de seres humanos. Algo que envolvia Mara. Ela veio ao meu apartamento numa tarde de terça. Ligou antes, coisa que nunca tinha feito. Disse que precisava me dar algo. Eu disse, pode vir. A noite anterior eu não tinha dormido. Ela chegou, sentou, recusou o café, colocou um papel dobrado sobre a mesa entre nós, depois pôs as mãos no colo e esperou. Não ofereceu nenhuma explicação. Disse, o que é isso? Ela disse, ele deixou para você. Me pediu para entregar depois que você tivesse tido um tempo com a primeira. Olhei para o papel, depois para ela. Disse, você leu? Ela disse, li.
sem desculpa, sem constrangimento, só sim, limpo e direto, como a resposta a uma pergunta factual. Disse: ele sabia que você ia ler? Ela disse: ele escreveu para nós dois. Peguei. Era metade do tamanho da primeira carta, 2 parágrafos. E a diferença entre ler a primeira carta e ler a segunda é a diferença entre achar que uma casa tem uma rachadura na fundação e perceber que não tem fundação nenhuma. Porque na primeira carta, Daniel tinha me pedido para me casar com Mara e continuar a família. Devastador. Estranho. Mas interpretável se você tentasse, como o luto falando antes da hora. Como um homem que amava a esposa e tinha medo do que aconteceria com ela sem ele. A segunda carta não me deixou manter essa interpretação. Na segunda carta, Daniel me disse por que realmente tinha me escolhido. Não confiança, não caráter. Não porque eu fosse o melhor homem que ele conhecia. Porque nos últimos 8 meses de vida, Daniel tinha passado de suspeitar a acreditar. E ele escreveu essa palavra deliberadamente, acreditar, que o filho que Mara estava esperando não era dele. O bebê. Mara tinha perdido uma gravidez 8 meses antes de Daniel morrer. 14 semanas. Eu sabia do aborto espontâneo. Liguei. Disse as coisas inadequadas que a gente diz. Pensei nisso como uma dor que vivia ao lado do casamento deles, como uma sombra. E não voltei a pensar no assunto com nenhum detalhe. Não sabia o que Daniel já tinha concluído àquela altura. Ele tinha escrito do jeito que um homem escreve algo que passou meses torcendo para estar errado. Com cuidado. Com medida. Disse que não tinha provas. Disse que podia estar enganado. Disse que tinha parado de chamar de suspeita porque suspeita implica dúvida, e ele tinha ficado sem dúvida. Disse que a incerteza tinha ido consumindo por dentro de um jeito que, ele sabia, não tinha feito bem nenhum ao coração. E então ele escreveu: se eu estiver errado, o que te pedi é simplesmente um ato de bondade. Um homem bom cuidando de uma mulher que sofre. Se eu estiver certo, então preciso que você esteja dentro dessa situação, não de fora, não julgando, por dentro. Porque se minha mãe tiver acesso a essa verdade sem que haja alguém no caminho, ela não vai chorar. Ela vai agir. E eu tenho medo do que ela vai fazer. Baixei a carta. Ele não estava tentando cuidar de Mara. Não estava tentando honrá-la, proteger o futuro dela, garantir a felicidade dela. Ele estava me posicionando como um firewall entre a viúva dele e a mãe dele. Ele tinha olhado para a família, para a pessoa específica que era a mãe, para o que ela era capaz quando decidia que algo precisava ser feito. E tinha decidido que a única forma de conter o estrago era me plantar por dentro. Próximo o suficiente da verdade para gerenciá-la. Próximo o suficiente de Mara para intervir. Tinha embrulhado tudo isso na linguagem do amor, do dever e do legado. Não era nada disso. Era uma operação de inteligência. E eu era o ativo que ele tinha recrutado sem o meu conhecimento, usando uma carta, um advogado e 32 anos de obrigação acumulada como contrato. Mara não tinha se mexido enquanto eu lia. Quando baixei a carta e levantei o olhar, o rosto dela era o mais desprotegido que eu já tinha visto. Não destruído, não em pânico, mas a compostura tinha sumido. O que havia embaixo era mais difícil de encarar do que qualquer coisa que ela tinha me mostrado no velório. Disse: é verdade? Silêncio. Longo o suficiente para eu contar o segundo sem querer. Ela disse: o bebê não era dele. O ar no cômodo mudou. Disse que tinha contado para Daniel ela mesma, 3 semanas antes do episódio cardíaco. Não planejado, tinha surgido numa briga sobre outra coisa completamente diferente, do jeito que as piores coisas surgem, de lado, por uma rachadura em outra coisa. Disse que no momento em que as palavras saíram da boca, ela entendeu que não havia nenhuma versão dos próximos 10 segundos que se parecesse com antes. Disse: quem? Ela olhou para a janela. Repeti, mais baixo, o que de algum jeito piorou. Ela disse: não muda nada. Disse: muda tudo, já mudou tudo. Ele está morto, Mara. Você contou para ele e 3 semanas depois ele estava morto. Então me fala quem foi.
Ela se virou para mim. E pela primeira vez em tudo isso, ela pareceu genuinamente com medo. Não de mim, da resposta. Como se dizer em voz alta fosse completar algo que ela tinha segurado incompleta entre as mãos por meses, na esperança de que pudesse continuar assim. Ela não disse o nome, mas me olhou. E na qualidade específica daquele olhar, do jeito que carregava uma pergunta que ela não conseguia fazer diretamente, do jeito que continha algo que era quase um pedido de desculpa, senti o chão ceder debaixo de mim, porque eu tinha ficado pensando nisso desde a segunda carta. Havia uma lista curta de pessoas que poderia ser, construída a partir do acesso, da proximidade e da geografia particular das nossas vidas compartilhadas. E havia um nome nessa lista que fazia um tipo específico de sentido que eu estava tentando não seguir até a conclusão. Alguém que eu conhecia. Alguém que explicaria por que ela não me olhava enquanto se recusava a dizer o nome. Eu não disse. Naquele dia, ainda não conseguia. Tem algo que nunca disse pra ninguém. Vou dizer agora, porque se não disser, você não vai entender a forma completa do que Daniel fez. Quando eu tinha 23 anos, antes de ela ser esposa de alguém, antes de ser qualquer coisa na minha família, além de uma mulher que eu tinha conhecido no jantar de um amigo em comum, eu estava apaixonado por Mara. Uma única noite, 4 da manhã. Uma daquelas conversas que não parecem uma primeira conversa, que parecem o meio de algo que você não sabia que já tinha começado. Voltei para casa naquela noite planejando ligar para ela. Estava seguro o suficiente para já estar pensando no que ia dizer. Daniel a conheceu no fim de semana seguinte, numa festa para a qual eu não fui. Quando fiquei sabendo que eles estavam saindo juntos, já tinham se passado 6 semanas, e tomei a decisão que vive em mim desde então como uma pedra. Não disse nada. Fui um bom irmão. Dei um passo atrás. Arquivei sob "essa não é a sua história" e me tornei o irmão mais novo solidário que estava genuinamente feliz por eles. Eu não estava feliz. Estava destruído do jeito silencioso e específico que as pessoas ficam destruídas quando não conseguem justificar a própria dor em voz alta. Cobri tão bem que quase tinha me convencido de que tinha passado. Daniel sabia. Sabia do jeito que Daniel sempre sabia as coisas, não através de conversa, não de confissão, mas através daquela atenção fria e precisa que processava pessoas como uma máquina processa dados. Ele tinha me visto naquela primeira noite quando eu mencionei o nome dela antes de mencionar com cuidado suficiente. Ele sabia, e foi àquela festa. E tomou a decisão dele. E durante 7 anos tínhamos nos sentado um de frente para o outro em jantares de domingo, e nenhum dos dois tinha dito uma palavra sobre nada disso. Então se pergunte, por que ele me escolheu? Era confiança? Sim. Era proximidade. A pessoa com mais chance de realmente estar lá, de realmente ficar? Sim. Era o fato de que ele sabia, em algum nível molecular, que eu ia me importar com o que acontecesse com ela. Que eu era a única pessoa na família que não a trataria como uma peça num tabuleiro? Sim. Ou era outra coisa? Era punição? Por sentimentos que nunca agi, mas que ele tinha catalogado 9 anos atrás e nunca soltado? O pedido foi desenhado para me colocar exatamente na posição que seria mais dilacerante para mim. Próximo o suficiente dela para sentir tudo o que passei uma década reprimindo. Obrigado o suficiente para que ir embora parecesse uma segunda traição? Era amor e crueldade ao mesmo tempo? Já faz tempo suficiente sentado com essa pergunta para saber que nunca vou chegar ao fundo dela. Isso é outra coisa de um homem que tudo dispõe. Ele dispõe de um jeito que você não consegue acusá-lo completamente. Ele deixa amor suficiente no enquadramento para que a manipulação pareça cuidado. Daniel era um gênio nisso. Minha mãe ficou sabendo. Eu não contei. Quero ser preciso nisso. Eu não contei. Se ela ficou sabendo pelos próprios meios, por uma conversa com alguém de quem não tenho conhecimento, ou por algo que ela já suspeitava muito antes de tudo isso, não tenho como provar. Só sei que na manhã em que ela me ligou, algo tinha mudado. O calor havia sumido. Não diminuído, sumido. Como uma luz apagada.
Ela disse: "Você sabe, né?" Não era pergunta, era uma coordenada, verificando se estávamos na mesma posição antes de ela se mover. Disse que sim. Ela disse: "Então você entende que tudo é diferente agora." Disse: "Me explica o que você quer dizer." Ela disse: "A obrigação está cancelada. Seja lá o que Daniel te pediu, foi feito com base em mentira. Ela enganou ele, enganou essa família. Não devemos nada a ela." E ouvi aquela frase e pensei em Daniel num hospital 8 meses atrás, calculando como evitar exatamente isso, e pensei: ele sabia. Ele viu essa frase exata vindo. Ele construiu a carta porque sabia que ela ia dizer exatamente isso. Disse: "Ela perdeu um filho. Perdeu Daniel." Minha mãe disse: "Ela fez escolhas." Disse: "Daniel não escreveu aquela carta para você usar como arma." Ela ficou quieta. O silêncio específico de quem está recalibrando, não recuando. Então ela disse: "E quero que você ouça isso com atenção, porque é a frase mais reveladora que alguém na minha família já me disse." Ela disse: "Daniel te escolheu porque sabia que você ia fazer o que precisava ser feito. Não confunda a fé que ele tinha em você com permissão para ser sentimental." O que precisava ser feito, não o que era certo, não o que o honraria. O que precisava ser feito, na linguagem dela, significava o que ela já tinha decidido que seria o resultado. Ela tinha absorvido a carta de Daniel, processado a morte dele, avaliado a informação nova sobre o bebê e chegado a um plano de ação. Ela não estava me ligando para sofrer, estava me ligando para me recrutar. Ele tinha 3 semanas de enterrado e ela já estava reescrevendo o que ele quis dizer. "Eu não me casei com Mara. Quero que isso fique claro porque sei que você estava esperando. Mas também não a abandonei. E a distância entre essas duas opções, aquele espaço específico e desconfortável onde eu escolhi ficar sem escolher ceder, é o único chão em toda essa história em que consigo me colocar sem sentir ele se mover." Disse a minha mãe que as cartas de Daniel não iam virar munição dela. Disse que Mara não era uma responsabilidade a ser gerenciada, nem um direito a ser invalidado. Disse que se ela fosse contra o inventário usando tudo isso, ia tornar cada documento público. As 2 cartas, cada conversa, tudo. Ela me disse que eu era ingrato, disse que eu era ingênuo, disse que Daniel estaria envergonhado de mim. Eu disse: "Você não o conhecia tão bem quanto pensa." Meu pai estava no corredor quando eu disse isso. Não tinha falado em dias. Levantou o olhar para mim e acenou com a cabeça. Pequeno, mal visível, mas completamente deliberado. O aceno de um homem que ficou anos assistindo algo dar errado e finalmente viu alguém nomear corretamente. Aquele aceno foi a última coisa real que qualquer um dos meus pais me deu. O inventário foi disputado. Minha mãe brigou por 8 meses e perdeu. Custou para todo mundo algo que dinheiro não é uma unidade útil para medir. Mara voltou para a casa dela. A vejo às vezes, não com frequência. Quando a vejo, há algo entre nós que não tem nome adequado. Não amizade, não o fantasma de algo romântico, não exatamente luto compartilhado. É o peso específico de 2 pessoas que se viram no pior de si mesmas e no pior de todos ao redor e ainda estão de pé e não fazem a menor ideia do que fazer com isso. Ela nunca me disse o nome. Tem dias em que acho que sei. Tem dias em que acho que saber destruiria algo que não estou pronto para perder. Tem dias em que acho que Daniel sabia que eu ia chegar exatamente nessa posição, suspenso entre saber e não saber, e que planejou para isso. Que isso também faz parte do que ele me deixou. Meu irmão me deixou uma carta que me pedia para me casar com a viúva dele. Me deixou uma segunda carta que me disse a verdade que ele estava com muito medo, ou muito cuidado, de colocar na primeira. E passei cada dia desde então tentando responder uma pergunta que não consigo fechar. Ele me amava? De verdade. Não estrategicamente. Não funcionalmente. Não como uma ferramenta que ele tinha identificado como a mais adequada para um propósito que já tinha decidido. Ele me amava do jeito que um irmão é suposto amar um irmão. Sem cálculo, sem ângulo,
sem construir tudo em cima de 32 anos de saber exatamente quais alavancas apertar? Eu não sei. E acho... Comecei finalmente a aceitar isso. Que não saber nunca foi um acidente. Um homem que planeja tudo não deixa pontas soltas. Ele deixa perguntas. Perguntas que vão te fazer voltar para ele. Perguntas que vão te fazer ler a mesma carta uma e outra vez procurando a frase que finalmente resolve, encontrando em vez disso só mais perguntas, a letra dele sem mudança, a voz dele perfeitamente preservada na arquitetura do que ele pediu. Ele não me deixou uma viúva. Ele me deixou a si mesmo, a versão irresolvível dele que vou carregar pelo resto da vida, com quem vou discutir enquanto durmo, que nunca vou conseguir acusar completamente nem perdoar completamente. E toda vez que acho que finalmente cheguei ao fundo do que ele fez, descubro que o chão não está lá. Nunca esteve. Ele se certificou disso também. Se essa história te pegou de jeito, me conta nos comentários. Quero muito saber de que lado você ficou e o que você acha que realmente importou no fim. Não esquece de se inscrever se você curte histórias dramáticas originais assim, porque tem muito mais vindo por aí. E se quiser outra história intensa agora, o próximo vídeo do canal está te esperando. Sempre tem outro segredo esperando ser contado.